esse assunto acabou ajudando o governo, né? Porque o que está pegando mesmo no país hoje para o governo é a questão da economia, principalmente essa questão dos alimentos. Então, esse assunto, né, envolvendo aí os deportados dos Estados Unidos, ele polarizou nas redes sociais. Então, tem o pessoal, né, mais bolsonarista ou mais da direita, e o pessoal da esquerda, cada um trazendo os seus argumentos. E isso é bom para o Planalto, porque é uma discussão que ele consegue se colocar, consegue se impor, consegue dar argumentos para a sua militância, consegue escamotear um pouco o que a gente viu repercutir nessa pesquisa de popularidade do governo, que não tem nada a ver, né, essa queda na popularidade do governo não tem nada a ver com essa questão dos deportados, ela tem a ver especificamente com a questão da economia e dos alimentos. Então, isso a gente vai discutir um pouquinho mais para frente. Mas o governo acabou agindo até que rapidamente, não é muito padrão desse governo Lula, né? Eles demoram demais para conseguir reagir às questões que estão ocorrendo, quando no final de semana já mandou tirar as algemas e transferir ali os deportados para um avião da FAB. Então, nesse momento, o governo conseguiu ter uma atitude um pouquinho mais rápida. Isso favoreceu o governo, embora a nota do Ministério da Justiça tenha sido, até o próprio Lewandowski reconheceu, muito branda, né? Não foi uma nota crítica ou uma nota questionando o governo americano. E agora o governo está tentando fazer com que esse assunto renda, né? Para poder escamotear o outro tema, como eu coloquei. Tem muita gente que diz, quem costuma acompanhar essa questão de relações internacionais, isso eu conversei com várias pessoas aqui antes de entrar no programa, que o governo poderia ter sido até mais duro e decretar prisão ali do piloto do avião norte-americano ou dos policiais que estavam ali destratando, né, os brasileiros dentro do território brasileiro. Então, seria uma medida que o governo deixou passar e que poderia ter demonstrado mais força do país nesse sentido. Mas aí tem toda a questão econômica que o Brasil tem que andar muito, né, pisando em ovos aí, porque tem uma relação econômica importante com os Estados Unidos. Não é o nosso maior parceiro comercial, é a China o nosso maior parceiro comercial, mas é o segundo maior parceiro comercial, e qualquer crise aí com os americanos prejudicaria aí os nossos exportadores. Então, é uma situação delicada para o governo brasileiro, diplomaticamente falando, mas internamente, sem dúvidas, pelo que as pesquisas estão mostrando, é um tema que o governo brasileiro vai botar água aí nesse feijão, porque isso tem ajudado o governo a se posicionar. Eu queria só, para não me alongar tanto, colocar esse ponto que o Couto questionou, né, o nosso colega, acho que também tem a ver com o fato da gente ter um sistema presidencialista. Um sistema presidencialista como o nosso, tudo cai no colo do presidente da República. Então, é o nosso regime aí, o nosso modelo. A gente tem um presidente que tem um nome bastante forte, né, no governo é o Lula, mas seja quem fosse quem fosse o presidente da República, tudo cairia no colo pela forma, né, como é o sistema que o Brasil implementou. E aí o presidente Lula, que é uma figura muito forte do governo, ele está há muito tempo sem sair de Brasília, né? Ele já está há mais de 40 dias sem sair de Brasília, já é o segundo período do governo dele em que ele fica mais tempo em Brasília por questões de saúde, e tem um pouco de dificuldade também de defender o seu governo, já que ele não consegue sair da capital por essas questões, né? O presidente precisava viajar, precisava levar o discurso do governo aí para o país, e ele não está conseguindo fazer isso neste momento por questões aí que são independentes, né, à vontade dele. Saiu o último boletim, acho que essa semana, só me engano, no fim da semana passada, né, trazendo finalmente uma liberação para o presidente fazer viagens, mas ele passou um período grande impossibilitado de viajar por conta daquelas questões, né, na cabeça, sangramento e tal, que ele acabou passando por intervenções. O Couto acompanhou também essa situação. São 41 dias, só para colocar uma informação correta, são 41 dias que ele está em Brasília. A última vez que ele ficou tanto tempo em Brasília foram 68 dias, então já tem bastante tempo que ele está por aqui. Mais de um mês. Couto, e aí, essa crise, né, gerada pelo Trump, o Trump chegou querendo colocar os dois pés na porta, né, e fazer o nome dele circular, né, porque a gente está aqui falando sobre as medidas que o Trump tem implementado nesse início de governo, novo governo dele nos Estados Unidos. E aí, meu amigo? É verdade, Diego. O Trump entrou atirando para todo lado, né? E está sobrando até para nós. O que eu queria ver com a Andressa também é o que o governo ainda pode fazer, porque muita gente fala que os Estados Unidos estão no direito deles de deportar, que tem um acordo feito com o Brasil em 2018 de deportação, mas o problema não são só as correntes que eles estavam acorrentados no avião. Eles sofreram maus tratos,
né? Não receberam comida, não receberam água, não podiam ir no banheiro, o ar-condicionado não funcionava. Eles foram torturados dentro do avião, o que não está previsto no acordo de deportação. Agora, a Andressa tem razão, o governo anda no fio da navalha. O que ele pode fazer, além da nota que já foi divulgada outro dia, né? Porque qualquer coisa com o Trump sai atirando para todo lado, e principalmente contra os mais fracos, né? Ele tem esse sinal. Na hora de falar da China, ele é todo cuidadoso, mas quando fala do Brasil, ou da Colômbia, ou de outros países, né, do Panamá e tal, ele é valentão. É. Então, queria saber com a Andressa se ela pode imaginar o que mais o governo pode fazer, uma outra nota, além de ter chamado, né, o representante dos Estados Unidos aqui no Brasil para uma conversa no Itamaraty, o que mais pode ser feito, decidido nessa reunião? Umbreza. Então, o governo agora vai riscar a linha no chão, né? Porque este voo que trouxe esses primeiros deportados, ele não tem nada a ver já com essa política que o Trump anunciou quando ele foi eleito, né? Essa é uma leva que já estava ali programada, a vinda deles para o Brasil, né? Nem daria tempo para o presidente Trump já ter feito essa primeira deportação definida pelo governo dele. Então, a partir de agora, que vai vir a deportação em massa, que agora é o valendo ali do Trump, que é o que ele prometeu nas eleições, como que o governo brasileiro vai aceitar que isso seja feito? Né? Ele chamou o embaixador, ele pediu para... O que o governo vai fazer? Ele vai se recusar que esses deportados venham direto dos Estados Unidos em aeronaves americanas? Ele vai pedir para os aviões da FAB buscarem, né, os brasileiros que estão lá? De repente, essa pode ser uma medida pensada. Isso o presidente da Colômbia chegou a dizer que iria fazer dessa forma, né? Mas talvez a Colômbia não tenha tantos recursos quanto o Brasil tem para agir dessa forma. Então, é muito complicado, né, dizer o que o governo vai fazer, mas imagino que o governo tem que tomar uma atitude e deixar bem claro para o governo norte-americano que ele não vai aceitar que isso se repita, porque a gente vai ver agora levas e levas e levas de brasileiros, né, sendo deportados porque entraram ilegalmente nos Estados Unidos. O fato de terem entrado ilegalmente lá não significa que eles são criminosos, como o Trump tem taxado, né? E outra coisa também, Coach, assim, os brasileiros que estão lá legalmente, certamente também vão sofrer as consequências disso, porque o Trump alimenta o ódio nas pessoas. Então, quando um norte-americano que for mais da ala extremista ali, que for mais da direita, vira um brasileiro, um latino, mesmo ele estando legalmente no país, como é que vai ser essa reação, né? Então, isso é uma coisa que me preocupa muito e o governo brasileiro também deveria pensar, porque essa xenofobia está sendo estimulada pelo Trump. A gente já vê relatos, né, de pessoas que estão lá legalmente, que estão sofrendo ali preconceitos. Então, é um momento muito delicado mesmo de riscar uma linha no chão e dizer o que aceita e o que não aceita, porque agora a gente está tratando de um problema que já ocorreu. Então, o governo brasileiro vai ter que pensar nessa reunião aí, que tem vários ministros, como é que vai fazer daqui para frente e que medidas tomar frente ao governo norte-americano, sabendo, dependendo das medidas, o Trump não vai poupar esforços para retaliar o Brasil, porque é isso que ele está fazendo, como você colocou bem. O Trump quer deixar uma marca nesse governo, um governo imperialista ali, Vladimir Putin, né, uma coisa de expansionista de território. Ele vai tentar deixar uma marca de uma forma que, olha, eu não tenho medo de ninguém, eu vou avançar mesmo, e é isso que eu vim fazer aqui. Né? Boa, vamos ver Hoje, aqui. eu queria só lembrar um fato do dia. Hoje ele voltou a falar do Brasil junto com a China e com a Rússia, dizendo que são países que não amam os Estados Unidos e que cobram tarifas muito, muito altas de produtos importados dos Estados Unidos, né? E que isso não vai continuar assim. Quer dizer, é a segunda provocação que ele faz. E eu só queria insistir nesse ponto, que o que aconteceu não foi uma deportação, avião militar ou não, e tal, com algema ou não. O problema foi a violência praticada contra brasileiros, inclusive em território brasileiro. Isso realmente não pode ficar assim. Né?